Queridos, graça e paz, estamos aqui mais uma vez para que possamos meditar na palavra do Senhor. Muito obrigado pela sua conexão, pela sua atenção, e é um privilégio poder ler a palavra e meditar na palavra nesta feita sobre atributos, poder de Deus. E nós queremos ler aqui para nosso texto básico, Salmos, de número 62, o versículo de número 11, que nos diz assim a palavra do Senhor: uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. Uma vez falou Deus, e duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. E realmente o poder e todo poder pertence a Deus. A palavra de Deus, ela é segura. A palavra de Deus, ela é não somente segura, mas ela é também irresistível, né? E uma vez falou Deus, duas vezes eu ouvi, né? O poder pertence a Deus. O poder de Deus, ele é por si só, ele é irresistível. O poder de Deus, ele é também independente, ele não depende de nada, não depende de ninguém. O poder de Deus, ele é autoexistente, né? Como também é autossustentado, não depende de nada externo para a sua existência ou para a sua sustentabilidade. O poder de Deus, ele é perpétuo, é eterno, em toda a eternidade passada, em toda a eternidade futura, em todo o presente. O poder de Deus, ele é imutável, ele não muda, porque não tem como melhorar, né? Não tem como aperfeiçoar, ele é pleno, ele é perfeito. E se Deus não fosse, né, poderoso, Deus não poderia fazer tudo o que ele quisesse. Mas Deus é o Deus Todo-Poderoso. Quem não pode fazer tudo o que quer, não é poderoso. Quem não pode, ou quem pode ter ordens dadas, decretos determinados e não executados, não é poderoso. Portanto, todos os decretos de Deus são executados conforme segundo da sua vontade. Diz a Bíblia no Salmo 115, verso 3, que Deus faz tudo como lhe agrada. Deus faz tudo como quiser, como Ele quer, no momento em que Ele quiser, né? E assim como a santidade, e nós já estudamos o atributo santidade de Deus, nós vimos que assim como a santidade é a beleza de todos os atributos, podemos dizer aqui que o poder de Deus é a vida e o movimento, a ação, a atitude de todos os seus atributos. Sem poder, Deus não seria onipotente. Sem poder, Deus seria fraco, impotente. Mas Deus é poderoso em todos os seus atributos. Se Deus é poderoso, pergunta alguém, pergunta o incrédulo, por que então acontecem enchentes? Por que acontecem secas? Ora, para que possamos entender, né, e responder melhor esse tipo de questionamento, eu vou ler aqui os Salmos de número 18, os versos 13 a 15. Diz assim: trovejou então o Senhor nos céus, o Altíssimo levantou a sua voz, e houve granizo e brasas de fogo, despediu as suas setas, e espalhou os meus inimigos, multiplicou os seus raios e os desbaratou. Então se viu o leito das águas e se descobriram os fundamentos do mundo pela tua repreensão, Senhor, pelo iroso refolgar das tuas narinas. De maneira que Deus faz tudo como quer. É Ele mesmo quem envia as secas, é Ele mesmo quem envia a chuva, né? É Ele mesmo quem envia ali o terremoto, é Ele mesmo quem envia a tsunami, né? É Deus quem lança taças de ira sobre a terra por causa da pecaminosidade humana. O nosso Deus, ele é absolutamente poderoso, e quem poderá questioná-lo por que fizeste assim ou assim? Deus faz tudo como lhe agrada, no momento em que lhe agrada.
O exemplo do poder de Deus é só olharmos quando Jesus ressuscitou Lázaro. Lázaro não estava morto de um dia para o outro. Lázaro já estava no 4º dia. Observe que alguém no 4º dia já está num processo de decomposição avançada, né? E observe bem que Jesus não faz aquilo que os homens podiam fazer, que era retirar a pedra. Então ele diz aos homens que ali estavam: removam a pedra. Uma vez a pedra removida, né, e isto os homens podiam fazer, então Jesus sempre faz aquilo, Deus sempre faz aquilo que nós não podemos fazer. Ele é especialista nos impossíveis. E Jesus se aproxima da porta daquele túmulo e diz: Lázaro, saia para fora. Eu imagino ali, né, aquele homem voltando à vida, seu organismo completamente sendo refeito, reorganizado. Imagine o coração começando a pulsar novamente, sua carne, seus nervos, né, se restabelecendo, sua memória e tudo mais, e Lázaro se coloca em pé e sai para fora daquele túmulo. Para Deus não há impossíveis. Outro exemplo, veja só, né, o exemplo do Mar Vermelho é um outro exemplo do poder de Deus visível na história da humanidade. Quando o mar se abriu e ali o povo de Deus passou a pés enxutos, mas os egípcios foram mortos quando seguiram o povo de Deus. Olha a própria criação, quando do nada Deus criou todas as coisas, visíveis e invisíveis, do vírus invisível ao grande astro, né, que paira no universo, os céus, com todos os seus órgãos celestes. Deus criara os oceanos, o mar, a terra, tudo mais, né, as correntes marítimas, os lençóis de água no interior da terra, capaz de brotar uma mina no topo de uma pedreira. Olha que maravilha, né? Deus criou todas as coisas. O poder de Deus é perceptível na sua criação, perceptível na natureza. O Salmo 62:11 então nos diz que o poder pertence a Deus. O orgulho do homem, né, rebelde, é que ele quer sempre se opor a Deus, sempre se opor ao que Deus diz, quer sempre ser rebelde contra Deus, né? O homem é assim, o poder Deus é poder. Poder é um dos nomes de Deus. Deus é o Todo-Poderoso, né? É um dos seus nomes. Em Marcos 14:62, diz a palavra do Senhor que Jesus Cristo está ao lado do Todo-Poderoso. Deus e poder são duas palavras inseparáveis, porque Deus é poder, Ele é a fonte de todo poder. Por isso todos os seus atributos são banhados de poder, porque todos os seus atributos são poderosos, né? O movimentar, o executar, o exercer de cada atributo dele acontece com muito poder, em poder, porque Deus é poder. Como dissemos antes, assim como a santidade é a beleza de todos os atributos, o poder é a vida e o movimento, a execução, o exercício de cada um de seus atributos. O poder de Deus, portanto, por ser Deus poder, está fora da compreensão humana. O poder de Deus está fora da definição humana. O poder de Deus, ele é infinito, infinitamente maior que as suas obras, do que todas as suas obras. Por isso podemos dizer que não podemos sequer definir conclusivamente o poder de Deus. O Salmo 62, né, nos diz que a Deus pertence o poder. Ele é a fonte de todo poder. Nós entendemos, né, que parte do poder de Deus nós podemos compreender, entender, perceber, né, mas vai muito além disso. Se nós ampliássemos a nossa visão do poder de Deus, seríamos consumidos, porque não suportaríamos tamanho poder. Pare ao meio-dia e observe o sol, né? O poder que tem, a capacidade que tem o sol. E se você fixar os olhos no sol do meio-dia, você pode ficar cego, né? Ficar olhando diretamente para o sol por algum tempo, no sol de verão principalmente.
Olhe o sol, olhe para os oceanos, as correntes oceânicas, quão poderosas são. Deus criou os oceanos, Deus criou o céu. Olha para o céu quando você estiver na zona rural, né, aí à noite, né, sem iluminação artificial, deita na grama e olha para o céu, vê se consegue contar as estrelas do céu, né? Você não é capaz de contá-las, são tantas como areias do mar, né? E quantas são tão grandes, diz a ciência que só o Sol, né, é 332.900 vezes maior do que o planeta Terra. Deus, não é possível. Ora, por que não é possível? Você duvida de que o homem é a imagem e semelhança de Deus, capaz de estudar os astros? Você duvida que Deus é poderoso o suficiente para criar todas essas maravilhas celestes? Em Hebreus 3, versículo 4, nos diz que o poder de Deus está velado. O poder de Deus está coberto como que por uma cortina. Porque se nós presenciássemos Deus na plenitude do seu poder, com certeza seríamos consumidos. Deus é poder na sua graça, como também é poder na sua ira. Em João 3,16 vai dizer que Deus, né, ali no seu poder, na grandiosidade do seu amor, né, que é um dos seus atributos, cheio de poder, nos amou de tal maneira que deu seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer por nós, para levar sobre si os nossos pecados e pagar na cruz do Calvário os nossos pecados. Mas você continua lendo o capítulo, quando você chega no verso 36, você observa que também Deus manifesta a sua ira, de maneira tal que permanece debaixo da ira de Deus, todos aqueles que não aceitaram o seu amor. E para percebermos a grandiosidade desse poder na graça e na ira, é só pensarmos no juízo final, quando ali o seu poder na sua graça, sendo nós pecadores, tratados como filhos, como santos, aperfeiçoados por Ele, porque pelos méritos de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo pagou pelos nossos pecados, e nos levará para morar com Ele na mansão celestial, como diz um poeta sacro, né, em um dos nossos hinos. Mas também derramará a sua ira com tremendo poder, lançando-os no lago de fogo com enxofre. Todos aqueles que rejeitaram o amor de Deus, revelado e demonstrado em Jesus Cristo. Considere o poder de Deus na criação, quando Ele criou todas as coisas a partir do nada, né? Do nada. E Ele então cria apenas dizendo, como a palavra haja, e aquilo imediatamente vinha à existência. Haja águas, e as águas vieram à existência. Haja, né, relva, e a relva, né, plantas, etc. Coisa por coisa. Apenas dizia haja, e aquilo vinha à existência a partir do nada, porque na natureza nada se perde, tudo se transforma, dizia um filósofo francês, né, Lavoisier. Mas aqui Deus criou tudo, não transformando nada, mas trazendo o princípio de tudo e o próprio tudo a partir de que nada existia antes. Considere, portanto, o poder de Deus na própria criação, né? Mas o homem, na sua incredulidade, ele quer sempre arranjar uma forma de descrer de Deus e de dispensar a Deus. O homem não pode entender a plenitude do poder de Deus. Quem nunca indagou de onde vieram as estrelas? Quem nunca indagou quem criou essa linda praia, né? Quantos astros Deus criou, né? E quem nunca indagou por que foram criados? E observe bem, eles não colidem uns com os outros, cada um na sua órbita, cada um na sua trilha. Olha a beleza do mar, sendo 2 vezes maior que a Terra. Por que não invade a Terra? O orgulho humano inventa teorias para tentar explicar, e inventa, né, teorias para tentar excluir Deus, para dizer que não necessitamos, não precisamos de Deus, né?
tenta teorias, mas é muito mais lógico você crer em Deus do que você crer numa teoria criada por um indivíduo, ser humano, por uma criatura. O homem não pode impedir o vento, o homem não pode impedir a chuva, o homem não pode impedir o mar no maremoto, o homem não pode impedir a sua própria morte quando chega a sua hora, mas o homem quer estar no lugar de Deus. O poder que o homem tem é dado exatamente por esse Deus, porque Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Por isso o homem é capaz de tecnologias profundas, como tecnologias aéreas, etc., capaz de fazer transplante de coração e outras coisas mais. Hoje em dia, cirurgia de olhos é coisa simples, considerada simples. Por quê? Porque Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Deus, o Todo-Poderoso. O homem rebelde não quer parecer com Deus, todavia, a sua imagem e semelhança, mas quer parecer cada vez mais com a criatura, com outra criatura, quer parecer mais com o macaco, dizer que viemos do macaco, e assim ignorar, enquanto alguns querem parecer mais com animais, nem adotando até animais como filhos, e isso é influência de uma crença, inclusive, vindo principalmente indiana, do hinduísmo. Mas nós sabemos que Deus criou todas as coisas e o único indivíduo criado à imagem e à semelhança de Deus somos nós, seres humanos, que quando criado macho e fêmea, criado ser humano, tanto o homem quanto a mulher iguais, ali em Gênesis. O poder que o homem tem, portanto, é Deus quem deu e é Deus quem o dá, A que comparar a Deus, portanto, ou o poder de Deus, não tem como fazer comparação alguma. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 8, nos diz que o diabo é inimigo do homem. E alguns pensam que o diabo é inimigo de Deus. Sim, o diabo odeia a Deus, mas Deus não tem inimigos, porque todos são criaturas dele, e ninguém jamais, nem mesmo Satanás, pode confrontá-lo, pode guerrear com ele. Ninguém é páreo para Deus, porque o poder de Deus é absoluto e supremo sobre tudo e sobre todos. Todos, inclusive Satanás, é criatura de Deus. Deus impõe limites ao diabo, senão ele mataria esperaria os nossos filhos crescerem e os mataria horrivelmente. Senão ele queimaria as nossas casas. Senão ele acabaria com toda a nossa sustentabilidade. Senão ele destruiria na carne cada um dos seres humanos. Ele faria desgraças e desgraças terríveis e inimaginárias. E a terra seria o inferno. Mas o poder do inimigo é limitado pelo próprio Deus. E no inferno, não é como alguns pensam que Satanás será rei. Ele também estará em estado de sofrência ali no lago de fogo que arde com fogo e enxofre, que foi preparado para o diabo e todos os anjos que o seguiram, os quais chamamos de demônios. Deus impõe limites sobre ele. Considere o poder de Deus no juízo, portanto, quando na sua graça ouviremos da boca do Senhor Jesus Cristo: vem, bendito de meu Pai, entra no gozo do teu Senhor, da agora por diante, e estaremos para sempre morando na casa com Deus. Uma linguagem humana assim, descrita na Escritura. Mas aqueles que são rebeldes contra o Senhor, e que rebeldes contra o poder de Deus, esses também, o poder de Deus se manifestará na sua ira, conhecida também como ira vindoura, ali os lançando naquele grande sofrimento. Observe o poder de Deus como exemplo no dilúvio, quando Deus lavou a terra. O poder de Deus na cruz, quando a sua ira foi derramada sobre Jesus, mas também a sua graça sobre nós, porque ali a graça operava na morte, na ressurreição de Cristo, quando os nossos pecados foram quitados diante de Deus. Olha o poder de Deus demonstrando graça e ira também, quando o povo de Israel foi liberto do Egito, tanto o Egito recebendo a ira, a cólera do Deus poderoso, como também Israel recebendo a graça.
sendo libertos com mão poderosa, né? Muitos homens, todavia, estão servindo a si mesmos, estão vivendo fundamentados e pautados nas suas próprias habilidades, nas suas próprias capacidades, como se de si por si mesmo, dispensando, não preciso de Deus. Mas Josué, certa feita, quando o povo em uma encruzilhada, ele disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Cada um de nós devemos buscar isto. Vocês façam o que quiser, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É o que Josué, líder do povo, dissera naquela feita. Muitos estão servindo a si mesmos. Muitos não querem saber de servir a esse Deus poderoso. Muitos não querem se envolver com a graça desse Deus. E até dizem que querem, mas no comportamento demonstram outra atitude. Nós, no poder de Deus, pela graça de Deus, nós temos como resultado paz. Paz na nossa alma, paz na nossa vida. Não uma teoria, mas uma realidade que experimentamos. E no poder de Deus, pela sua graça, nós gozamos de domínio próprio, domínio sobre os nossos pensamentos, domínio sobre os nossos sentimentos, consecutivamente domínio sobre os nossos comportamentos, nossas atitudes, porque Deus está no controle da nossa vida, pelo poder dele, não por habilidades próprias nossas. Nós gozamos de alegria, de capacidade de poder amar, de abençoar as pessoas, de perdoar os que nos ofendem, de orar pelos que nos solicitam, que clamemos por eles a Deus, porque sabemos que a graça de Deus é maravilhosa, que as suas misericórdias se renovam a cada manhã e não tem fim, sobre os seus amados, sobre aqueles que amam a Deus. Nós então, pelo poder de Deus, pela sua graça, nós temos fé no nosso Senhor Jesus Cristo, e nós temos fervor, temos alegria, e com ardor, e com sentimento, e com razão, nós então de todo o coração, nós temos fervor em adorar a Deus, temos fervor em servir, em trabalhar para Deus, temos alegria em poder abençoar de alguma forma, né, com alguma doação, com oração, né, às vezes com uma palavra a um irmão, um amigo, a uma pessoa, porque o poder de Deus se manifesta na vida dos seus filhos. E lá em Atos 1:8, a palavra ali nos diz que: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E nós recebemos, porque o Espírito Santo de Deus está em nós. Esse poder não é para exibição, esse poder não é para ganhar dinheiro, esse poder é para testemunhar do nosso Deus, para testemunhar da graça do Senhor Jesus Cristo, para testemunhar do amor de Jesus Cristo, para testemunhar que há solução, para testemunhar que há paz, que há vida, que há um fardo leve em Jesus Cristo. E concluindo, podemos dizer, portanto, que todo esse conhecimento que temos acerca de Deus, ele nos induz e nos conduz a um comportamento de vida e de intimidade com Deus, e para a glória de Deus e para a felicidade daqueles que reconhecem esse Deus poderoso e que experimentam relacionar-se diariamente. Isso é graça de Deus, né? Sendo Ele tão poderoso, nos relacionarmos com Ele sem sermos consumidos, de falar e saber que Ele nos ouve, e de ouvir quando Ele fala, através da sua palavra, o meio ordinário, comum, natural, mas através também da própria iluminação do Espírito que está dentro em nós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, diz Romanos 8:9, esse tal não é de Cristo. Deus abençoe a sua vida, e que você ande no poder de Deus, que você viva debaixo da graça de Deus, porque fora disto, este mundo é ilusão, esse mundo é tristeza, é dor, é sofrimento, mas encontraremos com o nosso Senhor e receberemos a coroa de glória e da justiça do seu amor e de graça e de vida abundante e vida eterna. Mas essa vida começa aqui agora, e a evidência de que você está no poder de Deus é o seu comportamento, é o seu fervor em adorar, em glorificar, em servir, em ser ativo na sua atividade, na sua forma de ser, de viver, de falar, de pensar, de agir, de comportar. Deus te abençoe.
e vamos no poder de Deus. Oremos. Pai, nós agradecemos por cada vida que está ouvindo ou que ouviu esta palavra, e que o Senhor ministre a cada um com graça, com misericórdia, com benevolência, para que possam transbordar de alegria nos seus corações, porque só no Senhor há verdadeira paz, só no Senhor há verdadeira alegria. E se olharmos para esse mundo, se olharmos para as situações desse mundo, com certeza seremos pessoas depressionadas, frustradas, destroçadas, moídas, arrasadas, entristecidas e até mesmo enfurecidas. Mas quando olhamos para o autor e consumador da nossa fé, quando focamos a nossa mente em Ti, Senhor, podemos gozar paz, podemos gozar alegria, mesmo em tempos de tribulação, como nessa pandemia, cuja pandemia clamamos, tem misericórdia dos que estão sofrendo com essa enfermidade, tem misericórdia dos enlutados, tem misericórdia dos hospitalizados e dos que estão em casa, esteja os abençoando, os curando, os restabelecendo. Nós clamamos, mas que na alegria e na tristeza, em toda e qualquer situação, na riqueza e na pobreza, possamos estar firmes na presença do Senhor, porque se o Senhor poderoso é por nós, quem será contra nós? Se estamos aos teus cuidados, podemos ficar tranquilos. Obrigado por essa tranquilidade que temos no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.